Capítulo 20. Condimentos. Parte 1. Temperos e condimentos. Os condimentos tão frequentemente usados pelos mundanos são de molde a arruinar a digestão. Sob a denominação de estimulantes e narcóticos, se acha classificada a grande variedade de artigos que, conquanto usados como comida ou bebida, irritam o estômago, envenenam o sangue e excitam os nervos. Seu uso é um positivo mal. Muitos procuram a excitação dos estimulantes porque, no momento, são aprazíveis os resultados. Há sempre, porém, uma reação. O uso de estimulantes não naturais tende sempre ao excesso, sendo agente ativo em promover a degeneração e a ruína. Nesta época de pressa, quanto menos excitante for a comida, melhor. Os condimentos são prejudiciais em sua natureza. A mostarda, a pimenta, as especiarias, os picles e coisas semelhantes irritam o estômago e tornam o sangue febril e impuro. O estado de inflamação do estômago do bêbado é muitas vezes pintado para ilustrar os efeitos das bebidas alcoólicas. Condição semelhante de inflamação é produzida pelo uso de condimentos irritantes. Dentro em pouco, a comida comum não satisfaz o apetite. O organismo sente necessidade, forte desejo de alguma coisa mais estimulante. Condimentos e especiarias usados no preparo do alimento que vai para a mesa ajuda tanto a digestão como o chá, o café e a bebida supostamente auxiliam o trabalhador a executar sua tarefa. Havendo desaparecido os efeitos imediatos, fazem cair tão abaixo do nível quanto acima deles foram as pessoas elevadas por essas substâncias estimulantes. O organismo é enfraquecido. O sangue é contaminado, sendo inflamação o seguro resultado. Os temperos irritam o estômago e causam desejos mórbidos. Nossas mesas só devem apresentar a comida mais saudável, isenta de toda substância irritante. O forte desejo de tomar bebida alcoólica é estimulada pelo preparo de alimentos condimentados e com especiarias. Isto ocasiona um estado febril no organismo e vem a sede de bebidas aliar-se à irritação. Em minhas amiudadas viagens pelo continente, não frequento restaurantes, carros-restaurantes ou hotéis, pela simples razão de que eu não posso comer o que ali é proporcionado. Os pratos são altamente temperados com sal e pimenta, ocasionando sede quase intolerável. Esses pratos irritariam as delicadas membranas do estômago. Tal é a comida comumente servida nas mesas da moda e dada às crianças. Seu efeito é causar nervosismo e criar uma sede que a água não pode extinguir. O alimento deve ser preparado da maneira mais simples possível, livre de condimentos e especiarias, e mesmo de indevida porção de sal. Muitos têm condescendido tanto com o paladar que, a menos que tenham justamente o alimento exigido pelo mesmo, não encontram prazer nele. Caso lhes sejam postas adiante comidas condimentadas, fazem o estômago trabalhar aplicando-lhe esse causticante açoite, pois esse estômago tem sido tratado de tal modo que não reconhece comida não estimulante. Pratos requintados são postos diante das crianças. Comidas condimentadas, molhos fortes, bolos e pastelarias. Essas comidas altamente temperadas irritam o estômago e ocasionam apetite mórbido quanto a estimulantes ainda mais fortes. Não somente é o apetite tentado pelas comidas não apropriadas, das quais as crianças têm permissão de ingerir abundância às refeições, mas é-lhes permitido ainda comerem entre as refeições. E quando essas crianças chegam aos 12 ou 14 anos, são com frequência positivos dispépticos. Talvez já tenham visto a gravura do estômago de alguém dado à bebida forte. Estado idêntico se produz sob a influência irritante de especiarias causticantes. Com o estômago em tais condições, há um desejo mórbido de alguma coisa mais para satisfazer as exigências do apetite, alguma coisa mais e mais forte. Seu uso, causa de desmaios. Há uma classe que professa crer na verdade, os quais não usam fumo, rapé, chá ou café, e, no entanto, são culpados de satisfazer o apetite de maneira diferente. Anseiam por carnes altamente temperadas, com molhos fortes, e seu apetite tornou-se tão pervertido que nem mesmo se satisfazem com carne, a menos que seja preparada da maneira mais prejudicial. O estômago fica febril,
Os órgãos digestivos são sobrecarregados e, contudo, o estômago trabalha arduamente para dispor da carga que lhe é imposta. Depois de haver o estômago efetuado sua tarefa, torna-se exausto, o que causa desfalecimento. Aqui é onde muitos se enganam, pensando que é a necessidade de alimento que produz essa sensação, e sem darem ao estômago tempo para descansar, tomam mais alimento, o que remove temporariamente a fraqueza. E quanto mais se condescende com o apetite, tanto mais clamará ele por satisfação. As especiarias irritam a princípio as tenras mucosas do estômago, mas no final destroem a natural sensibilidade desta delicada membrana. O sangue se torna febricitante, despertam-se as propensões animais, ao passo que as faculdades morais e intelectuais são enfraquecidas e tornam-se servas das paixões inferiores. A mãe deve cuidar em pôr diante de sua família uma alimentação simples, se bem que nutritiva. As pessoas que tenham condescendido com apetite para comer livremente carne, molhos altamente condimentados e várias espécies de bolos requintados e conservas não podem, desde logo, ter prazer num regime simples e saudável. Seu paladar está tão pervertido que não tem apetite para seguir um regime saudável de frutas, pão simples e verduras. Não devem esperar que logo, a princípio, tenham prazer em tomar alimento tão diferente daquele com o qual têm condescendido. Com toda a preciosa luz que nos tem sido continuamente comunicada nas publicações sobre saúde, não nos podemos permitir viver descuidadamente, numa vida desatenta, comendo e bebendo a nosso bel prazer e condescendendo com o uso de estimulantes, narcóticos e condimentos. Tomemos em consideração que possuímos uma alma a salvar ou a perder, e que é de consequência vital a maneira por que nos relacionamos com a questão da temperança. É de grande importância procedermos bem individualmente, tendo compreensão inteligente do que devemos comer e beber e de como nos cumpre viver a fim de conservar a saúde. Todos estamos sendo provados a ver se aceitaremos os princípios da reforma de saúde ou seguimos a direção da condescendência com o próprio eu. Parte 2. Bicarbonato e fermento em pó. O emprego do bicarbonato ou fermento em pó no pão é nocivo e desnecessário. O bicarbonato produz inflamação do estômago, envenenando muitas vezes todo o organismo. Muitas donas de casa julgam não poder fazer bom pão sem empregar o bicarbonato, mas isto é um erro. Se se derem ao incômodo de aprender melhores métodos, seu pão será mais saudável e a um paladar natural, muito mais agradável. Bolachas levedadas com bicarbonato ou fermento em pó nunca devem aparecer quentes na mesa. Tais preparados são impróprios para entrar no estômago. Pão levedado quente de qualquer espécie é de difícil digestão. Broinhas, a um tempo saudável e apetitosas, podem ser feitas com farinha integral, misturadas com água pura, fria e leite. Mas é difícil ensinar a nosso povo simplicidade. Quando recomendamos broinha de farinha integral, nossos amigos dizem: "Oh, sim, sabemos fazê-los." Ficamos muito decepcionados quando elas aparecem, crescidas com fermento em pó ou com leite azedo e bicarbonato. Essas pessoas não dão demonstração de reforma. A farinha integral, misturada com água pura e branda e leite, produz as melhores broinhas que já provamos. Se a água é salobra, empregue-se mais leite fresco ou adicione-se um ovo à massa. As broinhas devem ser inteiramente assadas num forno bem aquecido, com fogo firme. Vejo em minhas viagens famílias inteiras sofrendo doenças em consequência de deficiência na cozinha. Raramente se vê em sua mesa pão saboroso, saudável. Biscoitos amarelos com bicarbonato e pão pesado e pegajoso estão estragando os órgãos digestivos de dezenas de milhares. Alguns não sentem ser dever religioso preparar devidamente o alimento. Daí não buscarem aprender a fazê-lo. Deixam o pão ficar azedo antes de assá-lo, e o bicarbonato adicionado a fim de remediar o descuido da cozinheira torna-o totalmente impróprio para o estômago humano. Vemos peles emaciadas e queixosos dispépticos onde quer que vamos. Quando nos sentamos à mesa e comemos a comida preparada da mesma maneira, porque tem sido feita há meses, talvez anos, admiro-me de que essas pessoas estejam vivas. O pão e as bolachas estão amarelos de bicarbonato.
Esse recurso do bicarbonato destina-se a poupar um pouco de cuidado. Em virtude de esquecimento, o pão é deixado azedar muitas vezes antes de assar, e para remediar o mal, acrescenta-se grande porção de bicarbonato, o que apenas o torna totalmente impróprio para o estômago humano. O bicarbonato não deve ser de forma alguma introduzido no estômago, pois seu efeito é terrível. Ele corrói as mucosas do estômago, ocasiona inflamação e envenena com frequência todo o organismo. Alguns alegam: não posso fazer broinhas ou bom pão a não ser que empregue bicarbonato ou fermento em pó. Certamente poderão, se tornarem alunos e estiverem dispostos a aprender. Não é a saúde de sua família de suficiente valor para inspirar-lhes a ambição de aprender a cozinhar e a comer? Parte 3. Sal. Não useis sal em quantidade. Evitai as conservas e comidas condimentadas. Servir-vos de abundância de frutas e a irritação que reclama tanta bebida nas refeições desaparecerá em grande parte. Cumpre preparar o alimento de modo a ser não só apetitoso, como substancial. Não se deve subtrair ao corpo o que ele necessita. Eu uso sal e sempre usei, porque o sal, em vez de produzir efeito deletério, é realmente essencial para o sangue. Uma vez o doutor procurou ensinar nossa família a cozinhar segundo a reforma de saúde, tal como ele a entendia, sem sal nem qualquer outra coisa que temperasse a comida. Bem, decidi experimentar, mas fiquei com as forças tão reduzidas que tive de mudar, e começamos um método diferente com grande êxito. Digo-vos isto porque sei que vos encontrais em real perigo. O alimento deve ser preparado de maneira que seja nutritivo. Não devia ser privado daquilo que o organismo necessita. Uso algum sal e tenho sempre, porque segundo a instrução que me foi dada por Deus, esse artigo, em vez de ser deletério, é realmente essencial ao sangue. Os porquês e paraquês disto, não sei, mas transmito-lhes a instrução segundo me foi dada. Parte 4. Molhos e vinagre. Nesta época de pressa, quanto menos estimulante for a comida, melhor. Os condimentos são prejudiciais em sua natureza. A mostarda, a pimenta, as especiarias, os picles e coisas semelhantes irritam o estômago e tornam o sangue febril e impuro. Achava-me uma vez a uma mesa com várias crianças abaixo de 12 anos. Foi servida carne com abundância, e então uma menina delicada e nervosa pediu picles. Entregaram-lhe um frasco de picles mistos, ardente de mostarda e picante de outros condimentos, e disso ela se serviu abundantemente. A criança era conhecida por seu nervosismo e irritabilidade de temperamento, e esses condimentos ardentes eram de molde a produzir tal condição. Os pastéis de carne e os picles, que jamais deveriam encontrar lugar em qualquer estômago humano, proporcionarão mísera qualidade de sangue. Os órgãos que produzem o sangue não podem converter condimentos, pastéis de carne, picles e carnes doentes em sangue bom. Não useis sal em quantidade. Evitai os picles e comidas condimentadas. Servi-vos de abundância de frutas, e a irritação que requer tanta bebida nas refeições desaparecerá em grande parte. Vinagre. As saladas são preparadas com óleo e vinagre. Há fermentação no estômago, e a comida não é digerida, mas decompõe-se ou apodrece. Em consequência, o sangue não é nutrido, mas fica cheio de impurezas, e surgem perturbações hepáticas e renais.